Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e nós estamos no 6º episódio do CPCast. Você que é empresário, que atua aqui no Centro Profissional Ribeirão Shopping, tem a possibilidade de gravar vários depoimentos, trocar ideias, tem vários insights que estão surgindo aqui no podcast que você vai adorar e para favorecer a sua marca com a nossa marca, combinado? Espero por vocês. E hoje eu vou entrevistar aqui, eu vou ter um bate-bola com o seu Wilson Campos, diretor da Fly Tour Ribeirão Preto. Vamos lá, seu Wilson? Vamos, é um prazer estar aqui com você, Márcia. Obrigado pelo convite. Ah, que bom. Wilson, conta para mim um pouquinho da história do Wilson empresário, né? Afinal, no Brasil não é tão simples assim ser empresário, né? Não mesmo, é um grande desafio. A gente, às vezes, entra achando que vai ser fácil e não é nada fácil. Eu, na realidade, eu tenho um histórico no turismo vou completar esse ano, 38 anos, né? Uau. Desses 38, 20 foram na companhia aérea Varig, né? Que eu fui funcionário, meu primeiro emprego, fiquei 20 anos por lá. E atuei sempre na área comercial, né? Atuei desde o mais simples, entrega de passagens, emissão de passagens, até chegar a assistente de diretor e depois gerente de filial, onde eu vim para Ribeirão Preto para ser gerente da filial da regional de Ribeirão Preto, que na realidade envolvia outras cidades. Enfim, conheci o turismo, como a gente costuma brincar, uma cachaça. E quando a Varig entrou assim na sua decadência e fechou o escritório de Ribeirão Preto, eu fui convidado para ir para outra filial e achei melhor que não. Achei que a situação da Varig não era reversível. E foi uma decisão sábia. Eu recebi um convite para abrir a franquia da Fly Tour em Ribeirão Preto, com meu sócio Ricardo, e na ocasião nós montamos a Fly Tour em Ribeirão Preto. Já são 17 anos, agora em julho completamos 18 anos com a franquia. Somos especializados em turismo de negócios, mas também temos pessoas especializadas em lazer para a hora das suas férias, na hora que você for viajar, a gente pode atender também. Uau, olha que tentação, eu sou apaixonada e a minha família por viagem, Wilson, olha só. Será um prazer atendê-los. Hoje, nós temos uma pessoa muito especializada nessa área de lazer, porque além dela conhecer, ela já viajou bastante. E isso ajuda muito na hora de tirar dúvidas, na hora de, eu queria um turismo na Grécia, e a pessoa, não, eu já fiz, e você pode eventualmente fugir de tal destino que não vale a pena. Então, as dicas são muito, muito valiosas, né? Para todo viajante, né? Eu fiz a minha lua de mel num cruzeiro de Veneza até a Grécia. Fiquei encantada, fiquei apaixonada pelo percurso, realmente. Assim, tendo as dicas é muito gostoso, né? E a gente tem hoje, a Fly Tour faz parte de um ecossistema de turismo chamado BeFly. E a BeFly, ela é hoje um conglomerado de várias empresas, todas da área de turismo, e a gente tem até essa parte de dicas de viagem para que a nossa equipe fique sempre pronta para te atender da melhor forma possível. Então é muito legal esse caminho que a gente tem tomado. Olha só, e falando em viagens, né? O senhor comentou que que o senhor trabalha muito com o ramo empresarial. Exato. E com a pandemia, eu sei que deve ter acontecido vários problemas aí Sim. na operação, né? Conta um pouquinho da dificuldade da empresa nessa manobra, né? Porque Exatamente. teve que ter várias estratégias para Sim. se manter no mercado nesse momento de pandemia, né? O senhor conta algum detalhe que vocês tiveram que manobrar aí para que pudesse passar ileso, né, por essa pandemia? Da melhor forma possível, né? Isso. Um dos principais casos que ocorreu foi um cliente nosso que tinha uma convenção. Eram 80 pessoas que viriam para a região de Campinas, do Brasil inteiro, para participar dessa convenção. E ela seria em abril. Quando estourou tudo, no início de março, os voos foram cancelados. Nós tivemos um período que Ribeirão Preto, por exemplo,
quase 6 meses nós tínhamos voo, não tinha voo. Meu Deus. Né? Então, a redução da oferta de lugares no Brasil foi de 90% dentro do Brasil. Então, o que aconteceu? Essa convenção foi cancelada. E o que a empresa gostaria? Receber o dinheiro de volta. Mas aí a contrapartida, e a companhia aérea, que deixou de operar não porque ela quis, e sim por uma contingência da Covid-19. Houve lei a respeito disso, uma série de coisas. O que a gente fez? A gente fez a gestão desse crédito que eles ficaram de receber da companhia aérea. E quando os voos voltaram, e as coisas começaram a funcionar, pouco mais de 1 ano e meio depois, a gente tinha esse crédito junto às companhias aéreas, conseguimos transformar nisso num crédito global para essa empresa, e ela foi emitindo as passagens novamente e pôde refazer o evento que ela gostaria de fazer com os créditos que ela teve. E isso foi assim, uma solução que a gente conseguiu junto à companhia aérea e ao cliente, e que foi muito satisfatória para o cliente. E, ao mesmo tempo, eu ganhei um cliente durante a pandemia justamente por conta disso. Uma empresa aqui de Ribeirão Preto, que eu já conhecia, já prospectava, e no meio ele me ligou e falou assim: Wilson, eu vou para a Maratona de Boston, eu e minha esposa. Compramos num site. Eu falei: conheço, sei quem é, tal, e não estou conseguindo sequer ser atendido para pedir para cancelar, para remarcar, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu fiz? Eu dei toda a orientação dele técnica. O que você tem direito, o que você não tem direito, o que você pode fazer. Infelizmente, eu não tenho acesso a essa passagem porque ela não foi comprada na minha agência. Isso é até uma questão de segurança. Os seus dados estão protegidos no agente de viagem que você comprou, seja ele um portal, seja um agente de viagem físico. E o que aconteceu? A gente deu toda a instrução, explicou, disse aonde ele poderia buscar essas informações. Ele conseguiu, depois de muita insistência, pelo menos cancelar a viagem dele. Eu não sei que fim ele depois teve, se conseguiu reembolso, se não conseguiu, porque muita coisa se perdeu ao longo do tempo. Imagina. Mas eu ganhei o cliente. Ele mesmo virou e falou assim: eu nunca mais credibilidade, viajo, né? Eu nunca mais viajo sem ter alguém para cuidar das minhas coisas. Porque o grande lance que a gente fala eu estou aqui para facilitar a sua vida como viajante. Cancelou tudo. Me avisa e eu vou correr atrás para que isso resolva-se da melhor forma e que você não perca tempo. O empresário, de modo geral, ele perde muito tempo procurando passagem aérea, remarcando passagem aérea, cancelando viagem, cancelando reserva de hotel. Isso tem um custo hora homem trabalhada, né? Muito. Administrativamente, sim, que é algo que as pessoas às vezes pensam que não, eu tenho uma secretária que faz isso. Uma outra empresa que a gente atendia, a secretária disse que 25% do tempo dela, 20% do tempo dela, era gasto em administração de viagens. Secretária executiva de uma grande empresa de Ribeirão Preto. Eu falei para ela: você já reparou que você trabalha um dia por semana? Se é 20%, 5 dias úteis, dia por semana você trabalha cuidando de viagem. Meu Deus, que desperdício, Que desperdício de tempo, né? Enfim, aí nós conseguimos também essa empresa. Qual é a grande vantagem? Você liga, ou manda um e-mail, ou fala por WhatsApp, fala por Skype, a gente vai atender conforme o cliente quer. E aí, faz a cotação, a gente responde, e, por exemplo, é para o meu nome, Wilson, eu quero ir para São Paulo segunda-feira e voltar na terça no último voo, quero ir cedo e voltar. A gente já faz uma reserva daquela viagem. Por quê? Eu posso fazer reserva, eu tenho um sistema que me permite fazer reserva. Até o fim do dia eu garanto aquela tarifa para você. Entanto que você olha aquela viagem de manhã cedinho, vai resolver se não vai, quando você volta para consultar, o preço já mudou. Outro. Aí você vai... não, mas será que eu vou? Se eu não vou? Já mudou de novo. Esse retrabalho que às vezes o empresário ele não percebe, né? Não observa isso. Normalmente numa operação pequena, o pessoal acha que é simples, né? Mas numa grande, o volume é muito significativo, é relevante financeiramente, né? Uma empresa de grande porte que hoje chega a movimentar R$300 mil em viagens ao longo de um mês, e isso é muito importante. Justamente, ela precisa do agente de viagem,
que vai tirar o peso daquela, vamos dizer assim, daquela operação das costas de quem quer que seja. Às vezes eu conheço empresa aqui de Sertãozinho, grande, boa empresa, etc., mas que o próprio dono da empresa ele se incumbe de comprar passagens aéreas. Ai, que judiação. Porque ele diz que eu tenho o cartão da companhia aérea que me dá 10% de desconto. Eu falei assim, mas e o teu tempo? Meu Deus, que desperdício. Né? Eu dou algumas mentorias para empresários, né, Wilson, e quando a gente fala no planejamento estratégico, então você tem a função estratégica, tática e operacional. Quando você fala um alto diretor indo para a operação para cotar uma viagem, é surreal, né? Se ele desce para a operação, ele não tem ninguém para subir no estratégico para pensar por ele, né? Para estudar os concorrentes, as novas tendências, tecnologias, amparo de crescimento, né? Então, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o pequeno empresário, ele acha que tudo é custo, né? Só que ele esquece de mensurar que essa secretária, que essa pessoa que está parando, e os erros. Sem contar os erros, né? Porque uma vez que ele erra na compra ou na data, existe um retrabalho que duplica, né, esse custo. Então, hoje o empresário ele precisa pensar que a hora trabalhada é relevante para qualquer outra decisão, né? Exatamente. E eu sei que na sua profissão também deve ter algumas pessoas amadoras, né? E eu acho que deve normal, ter, né? É normal. Eu acho que quase toda profissão você tem eu não chamaria de aventureiro porque é pejorativo às vezes, né? Não é aventureiro, é uma pessoa que realmente acredita que ele pode. Vamos imaginar, aquela pessoa que já viajou algumas vezes, eu vou ser agente de viagem. Já sou expert. Vou ser agente de viagem. E aí a gente já tem uma brincadeira no meio de turismo que a gente chama da eugência. Eugência. É a agência de uma pessoa só, né? Agência de uma pessoa eugência. Só. Eu sou a agência de viagem, né? Entendi. E existem muitas. E tem gente boa também nesse meio. Não vamos também generalizar. Mas uma grande maioria, ela não tem o que a gente oferece, que é o know-how e uma estrutura de uma empresa, porque eu tenho vou fazer 18 anos de turismo em Ribeirão Preto. A Flytour tem 47 anos de mercado. Uau! Né? Olha só. O grupo Bfly, se você pensar na detentora da Flytour hoje, são 57 anos de turismo. Meu Deus. Então, a gente tem realmente um know-how muito grande. Serviços, qualidade, atendimento emergencial, porque isso que a gente estava conversando da pandemia, o atendimento emergencial foi fundamental. Aquela coisa de você em casa vendo um jornal e de repente se dá conta de que não vai poder viajar mais. Entendi. Quem é que vai te atender? Vamos ligar para a emergencial da Flytour. Óbvio que ao seu tempo, como a gente pode, mas a gente já ia acalmando as pessoas, explicando, sua viagem é para daqui um mês, então empresa amanhã, idônea, né? no horário comercial, tem um você lastro, vai ser atendido. Né? Exatamente. A gente não deixou ninguém desamparado. Desamparado, exatamente. A minha família, a gente adora viajar, né? Eu já estava contando isso para você. E no aniversário de 1 ano da minha filha, nós pagamos uma viagem para os nossos pais, né? Os pais do André, os meus pais, para que a gente pudesse comemorar 1 ano dela na Itália. E foi legal que a gente esquematizou que ia só nós, né? E aí, de repente... Aí a minha irmã quis ir, o meu cunhado, e aí foi juntando. No todo, acabou aderindo à viagem 18 pessoas para a Itália. E todo mundo fala, nossa, mas como é que você consegue levar tanta gente assim, sem ter rolo, sem ter briga, né? E na verdade, a gente fez como o senhor comentou agora, né? A gente contratou uma empresa, né? Essa empresa, ela já desenhou o fluxo, nós compramos a passagem de trem, chegamos em Roma, de Roma a gente pegou o trem-bala para subir até Milão, e aí fazer
fazer todo o percurso de Milão, descendo de ônibus Sim. e parando em algumas hospedagens, vinícolas, né? E fazendo todo o percurso, né? E quem fez isso pra gente? É óbvio que a gente não conseguiria fazer sozinho, tramitar entre vários hotéis, ônibus, excursões, né? Então, a empresa, ela fez toda essa avaliação pra gente, né? Por se tratar de pessoas idosas, uma criança, né? Tem todo um atendimento especial necessário. Isso, né? Ela precisava ter comida diferenciada, então a gente simplesmente jogou a ideia para a agência, né? E a agência desenhou toda a estratégia para não ter briga, para atender todo... Esse profissionalismo é fundamental. Então, eu sei que às vezes as pessoas, elas querem economizar, né? Vou colocar ali num site e fazer uma cotação simples. É legal quando você está em uma pessoa só, que você pode se aventurar, né? Mas quando você tem um idoso, uma criança, uma empresa, você precisa tomar esse cuidado detalhado, né? Eu costumo até comentar que dentro desse tipo de viagem que você mesmo faz, tem muita gente que faz. Até na minha família, viu? Tem um sobrinho meu que viaja pra caramba, não faz nada comigo. Nada comigo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tem trabalho para todo mundo, né? Não tem problema nenhum. Mas ninguém conta os perrengues que passa quando compra sozinho. Todo mundo esconde, né? Não conta. Não, eu comprei baratinho e tal. E aí, como é que foi? Remarcou 1, 2, 3, tive algumas paradas. Fiquei no Airbnb em Roma, ficou super legal. Eu falei, mas eu vi as fotos, não foi tão legal assim não, né? Mas, é o que você falou, existe mercado para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, o serviço é fundamental para a gente poder oferecer para o cliente. E é isso que a gente entrega, né? Um bom serviço, uma boa qualidade, para que ela possa nos indicar. Esse é o maior cartão de visita. Criar essa experiência, né, Wilson, exatamente, positiva. E conta pra gente, Wilson, assim, quando a gente fala de experiência, né, pela sua bagagem, a bagagem da empresa, o tamanho da empresa, conta pra gente o que a gente precisa ficar atento quando escolhe uma empresa, por que escolher a Flytour, né, as vantagens, até para que o nosso público conheça, né, afinal você está aqui no centro profissional. Dentro de casa, né? E isso está dentro de casa, todo mundo tem que conhecer os detalhes. No corporativo, que é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe. Carro-chefe. Nós somos hoje líder no mercado nacional. A Flytour é a maior agência de viagens corporativa do mercado brasileiro. Atendemos empresas de todos os tamanhos. Budgets milionários, né, anuais, a pequenas empresas que viajam mensalmente uma vez só. Não tem problema. Temos essa capacidade instalada. Então, nós temos as soluções que vão desde um portal de atendimento online, que hoje a gente chama isso de OBT, que é Online Booking Tool, ou seja, uma ferramenta de reservas online, onde a gente cadastra a empresa daquela empresa, com todos os seus viajantes, seus aprovadores, seus centros de custo, seus solicitantes. Isso faz com que, na hora de você fazer uma solicitação, você entra, vê o voo que te atende, escolhe. Ao escolher, você já escolhe o seu centro de custo. Por ser tal centro de custo, vai para o aprovador específico daquele centro de custo, que vai dizer, não está dentro da política, não está dentro da política. Outras coisas que a gente também coloca na ferramenta, que eu acho que é muito interessante, você que gosta de administração, alçadas de valores. Olha, até X reais, quem aprova fulano. Isso já facilita, né? Depois desse valor, quem aprova é cicrano. Isso é uma política que a gente consegue colocar na ferramenta também. Então, isso ajuda muito que, assim, se aquele valor... Tem empresa que, até R$1.000 não precisa nem passar por aprovação automática. O sistema faz. Uau, que legal. Não, acima de 1.000 até 2.000 é fulano, e acima de 2.000 é Beltrano. A gente tem como fazer isso tudo. E nenhuma ordem de serviço vai ser aprovada sem a devida aprovação daquele centro de custo. O centro de custo então, é o José. Para a empresa fica até melhor, porque você já tem todo o histórico que você pode entregar para ela prestar contas, né? Exatamente, então, e depois você tem os relatórios. Os relatórios. Relatórios gerenciais todos. Quem está comprando, como está comprando, que antecedência, porque uma dica, você pediu uma dica. Uma dica importantíssima, tanto para lazer como para viagens de negócios, é a antecedência. Entendi. A antecedência é fundamental. Uma determinada empresa que eu atendo, aliás,
Quando a gente começou a atendê-la, ela comprava tudo em cima da hora. Mas em cima da hora que eu digo viaja amanhã, viaja daqui a 2 dias. E então ela tinha um preço X de viagens domésticas. Em 3 meses lá, com o meu primeiro relatório, eu mostrei para eles, olha, vocês estão comprando mal. Normalmente ninguém gosta de ouvir isso. Mas por quê? Porque vocês estão comprando com uma média de 2 dias de antecedência. Isso faz com que o teu preço fique muito alto. Vamos adotar Aí o senhor não consegue fazer milagre, né? Não. Em cima da hora. Hoje, uma Ribeirão São Paulo, para amanhã, pode estar custando R$3.000. Meu Deus, jura? Juro. Olha, que coisa. Juro. É uma coisa louca, mas já acontece. Entendi. Aí nós aplicamos uma teoria que eu mostrei para eles, que se eles aumentassem para 10 dias, eles iam reduzir significativamente esse custo. Porque a política, porque a cultura. Eu falei, a cultura é vocês que têm que criá-la. Né? Vamos trabalhar. Não, 7 dias. Nós fizemos 1 mês a 7 dias. E aí eu trouxe, óbvio que teve aquelas quebras, teve aquele que não comprou com 7 dias, mas eu separei os 7 dias, mostrei para eles. Hoje eles estão trabalhando com 15 dias. Contra fatos não há argumentos, não é verdade? Eles alcançaram olha só. 40% de redução no custo de viagem doméstica. Então para você que é empresário, olha só a dica valiosíssima do seu Wilson. Vale a pena se programar, né? Vale a pena se programar. Eu acho que tem um pouco a ver com a cultura do Brasil, né? Tem, Wilson, tudo para ontem, né? E assim, essa empresa, eu cheguei e perguntei, vem cá, vocês não têm programação de viagem? Não, nossa área comercial programa todas as suas viagens com 6 meses de antecedência. Eu falei, então por que compra em cima da hora? Aí, né, aquela coisa do Tostines, né? O Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Pois é. Enfim, e aí eles, não, você tem razão. Eu falei, não é para comprar com 6 meses de antecedência, porque com 6 meses a gente sabe que a agenda pode mudar, que o colaborador pode sair da empresa, pode ser demitido, tem uma série de coisas que podem acontecer. Mas se você trabalhar com 30 dias, essa chance vai ser reduzida. E eles chegaram a esse número hoje de 15 dias, e as viagens internacionais hoje eles compram com 2 meses de antecedência. Olha que coisa boa. E é uma empresa multinacional que tem destino internacional com certa frequência. Então, há algo que realmente mudou a cultura dessa empresa, né? Olha Tanto é que hoje a gente já tem, acho que 13 anos que a gente atende essa empresa. Olha, que bom, que bom. O planejamento é a alma do negócio, né, Wilson? Não tem como falar que, vamos fazer, né? O jeitinho brasileiro, ele encarece qualquer operação empresarial. Eu concordo totalmente. Exatamente. E falando de problemas empresariais, existe algum fato que foi relevante na carreira do senhor que você fala assim, não, isso não pode acontecer dentro de uma empresa vinculado com o setor de viagens? Tem alguma coisa que você fala, não vale a pena, não pode fazer para os empresários aqui? Eu acho que para qualquer empresário, seja ele de qualquer ramo, é exatamente você não se planejar. É o planejamento, entendi. Você não estar preparado para o dia de amanhã. Não que nosso país seja fácil de se planejar, porque as coisas mudam a toque de caixa. Mas aí vem a vantagem da experiência de tantos anos, para quem viveu em hiperinflação, como já vivi, e depois a gente viver no plano real, que foi uma maravilha para todos nós. Não temos que torcer para que tudo continue bem, permaneça bem, porque a hiperinflação não ajuda a ninguém, absolutamente. Talvez só os investidores que têm só dinheiro. Deteriora o poder de compra, né? Tudo vai para o Beleléu, também né? acho. Verdade. Minha mãe. Então, o planejamento é fundamental. Aí você estuda, como você falou, o camarada que sai da sua casa para ir para a sua empresa para fazer o operacional, tendo gente para fazer, não estou dizendo quando você começa que lá é você e mais um, então você tem que fazer tudo, não tem que fazer tudo. Depois que você está estabilizado, que você tem equipe, que você tem departamento financeiro, você tem departamento de vendas, você tem equipe, essas pessoas têm que fazer o operacional.
O senhor tem razão. E aí, a partir daí, a gente trabalhar enxergando as oportunidades, onde é que eu vou amanhã, que tipo de empresa, por que eu estou dando certo num segmento. Hoje eu tenho um trabalho muito forte na área de pet. Empresas da área pet, nós temos acho que umas 4 ou 5 que a gente atende já. E assim, uma serve de cartão de visita para outra. Quando eu vou visitar uma empresa, e aconteceu recentemente que eu estive visitando uma empresa para prospecção, e a pessoa falou assim, eu trabalhei na empresa X. Eu lembro de você de lá. Olha, que falei, coisa ótimo, boa. Que bom. Vamos então, né? Implantar já tem o aqui cartão também, de visitas, né? aí, ó. Então, a gente só tem tempo para isso se a gente tiver a equipe fazendo operação. A nossa operacional. A pandemia também ajudou muito a gente a ver isso muito claramente. Quando a gente separou, ficou todo mundo, cada um em sua casa, nossa equipe de atendimento, nossa equipe de financeiro. Isso, e como é que foi o home office, então, né? Eu, como já havia comentado com você Sim. antes, eu era um camarada que não queria de jeito nenhum sair de uma casa onde a gente funcionou por 13 anos, ali no Boulevard, Sim. aqui de Ribeirão Preto, porque era uma casa grande, tinham salas de reunião. Estava na zona de conforto, hein, Wilson? Tinha sala de reunião, tinha sala para mim, tinha sala para o meu sócio, tinha sala de financeiro, aquela coisa, né? 3 vagas de garagem, como eu comentei. Mas como é que a gente vai abrir? Nós estamos no Boulevard com 3 vagas de garagem. Não vamos sair daqui. Sim. E a pandemia veio, e aquele custo, porque aquela vaga vazia custa. Custa. Todo o espaço, o metro quadrado em si, né? Custa. Aquilo tudo, eu e meu sócio, num determinado momento, um olhou para a cara do outro, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, agora é a hora da gente sair daqui. Eu falei, não, agora é a hora da gente sair daqui. E saímos, viemos para cá, para o Centro Profissional Ribeirão Shopping. Estamos muito felizes, porque a experiência profissional está sendo muito boa. E, durante muito tempo, o Centro Profissional era eu e meu sócio. Todos os funcionários em home office. Nós temos funcionários hoje em São Carlos, nós temos funcionários aqui em Ribeirão, temos em São Simão. Vamos dizer assim, a distância não é mais um problema. Vocês se adaptaram bem. A distância, então cada um trabalhou de sua casa. Nós temos uma vantagem que foi muito complicada para nós, que o movimento caiu muito. Imagino. Então, a gente tinha condição de aprender com aquele movimento. Identificamos oportunidades em outra área. Hoje nós sempre vendemos locação de veículos, mas na época da pandemia era a locação de veículo que a gente tinha para oferecer. Entendi. Porque, como eu comentei, 6 meses sem avião saindo de Ribeirão. O que as empresas tinham que fazer? Alugar carro. E aí foi se adaptando. E a gente foi se adaptando, a gente passou a alugar muito mais carro do que a gente alugava. Continuamos isso agora também. Então, o senhor é do meu segmento de resolver problemas, né? Então, trouxe um problema para o senhor, é facinho de resolver, então. Se a gente não resolver problemas, a gente não tem diferencial. Concordo totalmente. Porque é o que eu falo. Se eu sou seu agente de viagem e eu sou um problema, você vai me dispensar. Hoje as pessoas estão buscando muito experiência, né? Comodidade, conforto, né? E a gente tem que pensar nisso como valor agregado, né? Totalmente, né? São detalhes que a gente... O dia a dia, né, da empresa, a gente tem que criar valor para aquele cliente. Se eu for só o preço de uma passagem aérea, só o preço de uma diária de hotel, de um seguro viagem, de um cruzeiro, ou de uma hospedagem, ele vai medir isso com os preços. E até tem anúncio hoje que você vê na televisão mostrando uma pessoa chegando no hotel que tem um preço porque comprou em um lugar e um preço que comprou em outro lugar. Você precisa ter valor agregado. Eu tive uma experiência agora recente, no final do ano, a gente fez uma travessia da Europa para o Brasil, né? E nessa travessia, a gente veio da França, de Marsella, para o Brasil. E, tipo,
2 dias antes de embarcar, a nossa agência falou, olha, tem que ver o exame de Covid, né? Porque se acaso vocês estiverem positivando, vocês não podem entrar no navio, né? E no dia, nós chegamos lá na área de embarque, teve muitas pessoas que acabaram ficando mesmo. Teve que se deslocar de avião para outro ponto, justamente porque não tinha essa informação, né? Então, porque comprou sozinho, porque não se atentou, e infelizmente acabou perdendo a oportunidade de embarcar no ponto inicial, né? Então, a gente precisa pensar que as agências, elas são um apoio para que a sua experiência seja diferenciada, né? Você já ouviu falar de speech de elevador, né? Sim. Eu tenho um speech de elevador muito interessante que eu uso em uma associação que faço parte. Já vai como dica aí, olha só, o seu Wilson. Né? Comprar pela web, né? É fácil. É fácil. É facílimo. Mas é o melhor? Não, não é o melhor. Porque existem lugares como a África do Sul que você, para ir para lá, precisa da vacinação contra a febre amarela. O Certificado Internacional de Vacinação da Febre Amarela. E se você for embarcar e não tiver, você não embarca. Né? Você fica não embarca. Não vai para lá. Então, às vezes, esses detalhes, né, são fundamentais para que a viagem ocorra da melhor forma possível. Aí, lembrando daquele meu sobrinho, que eu falei que eu lembro. Ele ia viajar para os Estados Unidos, mas a minha sobrinha, a irmã dele, compra as coisas comigo. Olha só, dentro de casa. Dentro de casa, e está tudo bem. Está tudo bem. Compra comigo. E ele falou, tio, nós estamos indo lá para os Estados Unidos, vamos ficar na casa do fulano que já tem green card e tal, então não vamos precisar de hotel, mas eu queria o seguro e tal. Eu falei, tá, ele já te mandou a carta convite? Carta convite? Carta convite? Que carta convite? Você, para entrar nos Estados Unidos sem um hotel, uma reserva de hotel, que eles às vezes podem te pedir o comprovante, o voucher da sua reserva, fica preso lá. Você não entra, você volta. Então, mas ele mora lá, eu vou ficar na casa dele. Sim, mas ele tem que escrever carta de próprio punho. Aí tem um nome que agora eu não vou me lembrar exatamente, é tipo o nosso reconhecimento de firma aqui no Brasil, ele tem que ter algo parecido com isso lá, e ele manda para você isso aqui, e você embarca. Aí não tem problema nenhum. Pode ser que ninguém te peça isso, mas se pedir, você tem que ter para apresentar na hora. Eu tive esse problema. Quando eu e o André, a gente foi estudar 1 mês na Inglaterra, né? E a gente precisou dessa carta convite da escola. Da escola. E pré-requisito, que é 2 pessoas mais novas, né? Viajando. A primeira coisa que eles pediram realmente foi a carta de recomendação. De estudo. Aí eles pedem, porque já identifica no teu tipo de visto que você está indo para estudar. Cadê a carta convite? É a primeira coisa que eles pediram, tem toda a razão. Exatamente. Bom, seu Wilson, a gente já está indo para a fase final. Você viu que passou super rápido o nosso bate-bola aí, tá vendo? E o senhor quer deixar uma dica, uma sugestão, uma recomendação para quem está nos assistindo? Eu costumo usar um bordãozinho da própria Flytour, né? Que você viaja e a gente cuida de tudo. Ai, que delícia! Esse é o caminho, é a melhor forma e nós estamos à disposição sempre de vocês. Gratidão pela sua entrega, Wilson, pela dedicação, pelo seu tempo. Foi maravilhoso. E você, que é empresário no Centro Profissional, então manda um direct aqui pra gente, a gente explica direitinho como fazer esse podcast. Vocês vão adorar esse papo descontraído, que vocês estão conhecendo um pouquinho dos nossos empresários aqui, e para que a gente possa trocar mais experiências, combinado? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.